E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Del Mondes. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Fernando Cauê, o Reginaldo, pra gente poder falar sobre assuntos relacionados a machezas e masculinidades no nosso podcast. Tadinho, tá difícil ser macho. E mais uma vez, nós temos aqui uma convidada super especial. A Pri, ela foi uma das primeiras pessoas que a gente entrevistou aqui nesse podcast. Nem tinha vídeo ainda, né? E aí ela aceitou novamente o nosso convite. Então, só reforçando, pessoal, a Pri, ela é psicóloga, tem perfil no Instagram, né? Super engajada com as redes, tem uma abordagem feminista, né, Pri? Muito, muito, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Dá um oi pra nossa audiência, por favor. Oi para todo mundo, muito feliz de estar aqui novamente, né, com vocês. Não foi à toa que eu aceitei participar da primeira vez e sempre aceitarei o convite, porque na verdade eu fico muito feliz de poder discutir assuntos tão importantes e discutir com dois homens, né, que eu acho que isso que é o mais importante, falar de machismo, de masculinidade tóxica, de masculinidades, né, no plural, e falar com dois homens, porque essa é uma questão de vocês especialmente, né? Concordo totalmente, Pri. Muito bom, muito obrigado. E Reginaldo, me conta, como é que tá sendo ser macho essa semana, rapaz? Semana esquisita, cara, pra ser macho. Semana esquisita, semana triste, semana, tipo, o Brasil tá de luto. Poucas coisas juntaram o Brasil dessa maneira. Poucas coisas, direita, esquerda, evangélico e macumbeiro. Tá todo mundo numa oração só. Tá todo mundo numa brisa só, porque foi muito triste, né? Foi muito triste. A gente começou o ano, cara, nem acabou o ano, é 3 semanas, 4 de ano e já tem um monte de merda acontecendo, né? Então foi uma semana triste pra ser homem, né? Foi uma triste pra ser macho, e se é triste pra nós, imagina pra ser mulher, né? Então, assim, tá ruim, cara. Tá ruim, não tá legal, não. Tá todo mundo aí meio bodeado, meio chateado, tá todo mundo meio baqueado, né? Com as notícias aí que aconteceram esse ano, esse começo de ano, esse janeirão aí. Tá chato, não tá legal, não. Era por aí que eu queria começar com a Pri, Reginaldo, inclusive, porque é isso. A gente se falou, Pri, foi em julho do ano passado, né? Julho de 25. E aí, assim, eu tava falando isso recentemente pro Reginaldo em alguns dos episódios, né? Teve até um episódio que a gente falou sobre feminicídio. Eu tenho a sensação, Pri, que tá pairando um espírito novo do tempo sobre a gente, sabe? Com essa ascensão dos grupos masculinistas, né? Com Red Pill, com não sei o quê. E aí um monte de feminicídio aconteceu, um monte de coisa que reforça uma estrutura muito negativa, né, masculina. A primeira coisa que eu queria te perguntar, desse catadão, né, de julho pra cá, como que você tem percebido aí no consultório e na sociedade? Vamos lá, eu acho super importante a gente trazer esse tema, isso não para, né, o Brasil já bateu recorde em número de feminicídio comparado ao ano passado em janeiro, a gente tá aí ainda em janeiro, isso já é muito grave, né, no mínimo 4 mulheres assassinadas todos os dias por serem mulheres, e eu acho que a gente tá num período de tempo, assim, histórico mesmo, de resistência ao avanço das mulheres, né, então é muito esperado isso. À medida que as mulheres avançam, conquistam direitos, os homens que se beneficiavam dessa subserviência, dessa submissão, dessa falta de direito das mulheres, eles vão lutar contra isso. Eles vão resistir a essa mudança, eles vão resistir à conquista de direito. A gente está falando de feminicídio e isso tem tudo a ver, porque hoje uma mulher deixa o relacionamento. Quer dizer, o divórcio foi em 1977, direito conquistado pelas mulheres. Mas antigamente, essas relações que são até muito romantizadas, né? Ai, meus avós foram casados a vida inteira, meta de relacionamento. Será mesmo? Porque aquela mulher não tinha direito de se divorciar. A partir do momento que a gente alcança o direito ao mercado de trabalho, à independência financeira, ao divórcio, a mulher olha para esse relacionamento, ela vê que ela não está feliz e ela diz, eu não preciso disso, eu vou sair. Mas é aí que o homem socializado para entender a mulher como coisa, como objeto, como
propriedade, ele diz: não, você não vai. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, né? E aí a gente tem aquela velha máxima, né? Não se fazem mais mulheres como antigamente. Homens, infelizmente, ainda fazem, né? Eu acho que é o mais comum. Então, enquanto as mulheres, é o que eu percebo, enquanto as mulheres ganharam letramento, foram atrás de conhecimento, perceberam que essas mudanças beneficiam elas, os homens, ao contrário, eles ficaram parados no tempo e eles se recusam a essa transformação. E aí vem os movimentos masculinistas, né, Red Pill e outras siglas, que eles tentam resgatar essa tradição, né, da submissão feminina, eles vão dando outras roupagens, energia masculina, energia feminina, né? Mas na verdade é a mesma coisa, não há nada de novo. Total, total. E é muito maluco, né, Pri? Assim, a gente fez aí um catadão dos assuntos. Não sei se vocês viram, né, gente? A gente vai falar, né, sobre a questão do BBB, porque eu acho que a gente até fez um episódio sobre isso. E não sei se vocês viram, tem um menino lá, a gente chegou a falar sobre ele. Não o Pedro, que a gente vai entrar nele também, mas tem um outro menino, que é o namorado da Marina Sena. Eu não vou lembrar o nome dele, depois eu coloco Juliano. Juliano. E aí, assim, o que me parece, eu não tô super acompanhando, eu vejo mais os cortes ali no TikTok, mas me parece que ele traz uma proposta um pouco diferente, né? Falaram ali, assim, que ele dança nas festas, assim, se solta mesmo, ele demonstra empatia, né? Ele não tem problema em fazer os serviços ali, lavar louça, não sei o que e tal. E é muito engraçado. Reginaldo, não sei se você viu isso. O pessoal tá falando, olha só, né? É possível outras masculinidades que não são tão radicais assim, né, cara? E aí, pra gente, eu acho, né, cara, que fala disso com frequência, isso parece até um pouco óbvio, mas, pô, tem que estar na Globo pra galera começar a ver, olha, existem outros modelos e não necessariamente diminuem, ou melhor, não necessariamente não, né, não diminuem em nada a masculinidade do cara, né? E para a gente ver que essa masculinidade hegemônica, ela é tão limitada e ela é tão violenta que um homem demonstrar empatia é diferente. Um homem lavar a louça é diferente. Um homem... Gente, são coisas básicas de um ser humano funcional, adulto funcional. Mas a masculinidade, ela é tão presa dentro de uma caixinha que um homem demonstrar qualidades básicas de um ser humano já é considerado diferente e também ameaçador dessa masculinidade. Porque tem muita gente que olha o Juliano e outros homens, né? E tem rótulos para esses outros homens e dão rótulos muito negativos a eles, né? Então é o homem afeminado, né? E essa caixinha da masculinidade, ela precisa ser limitante desse jeito. Qualquer coisa que fuja dessa performance vai ser rechaçada. Você sabe que a gente já tem uns haters aí, né, Léo, que comentam assim, olha a cara de quem tem esses papinhos. Mas eu digo que o hater é sinal de sucesso. O hater, gente, hater é maravilhoso, gente. Hater é pra gente ficar feliz. Quem tem hater tá fazendo sucesso. Então, assim, e outra coisa, quem tem hater tá no palco, gente. Eu sempre digo isso. Se você tem hater, o hater tá na plateia, gente. Então, assim, já diz muito, né? Cara, a Priscila tem um bloco fantástico que é expondo os haters, e ela só Sim. põe a cara e a fuça dele. Tipo, o que ele xingou ela e a fuça dele. É maravilhoso. Com uma musiquinha, tipo Taylor Swift, né? E ela assim, ó, só Não mostrando preciso a falar cara. nada, as seguidoras falam. Eu nem posso ser protestada. Elas falam por mim. Muito bom. Voltando, né, só também, além da Sim. gente criar, a gente cria um asco, né, em algum tipo de masculinidade, mas é muito que vocês falaram, valorizam o basal, né. Outro dia uma amiga minha postou no Instagram que o marido fez as compras, separou as compras e guardou no armário. Ela tava muito, tipo, olha o homem que eu casei, tá ligado? E não é desmerecendo, não tô desmerecendo não, é mó chato fazer isso, né. Mas tipo, cara, a gente é funcional, né, a gente tem que saber fazer isso. Mas é uma coisa que eu falo aqui, o parâmetro é muito baixo. O parâmetro é muito baixo, a referência é muito baixa, a régua tá lá embaixo, gente. Então, para os homens não é muito difícil se diferenciar, entende? Para as mulheres não, né? É muito difícil, é fazer tudo perfeito, fazer várias coisas perfeitas, né? Para o homem não, ele guarda a comida no armário.
armário, já tá fazendo bastante coisa, né? Ele troca a fralda do filho, nossa, que pai incrível, né? Então as pessoas estão sempre muito prontas para aplaudir os homens, porque a régua é muito baixa. A gente brinca, agora minha companheira tá trabalhando fora e eu tô trabalhando de casa, então eu vou fazer mais o doméstico, acabou. E eu tava lavando no banheiro esses dias, né? Eu pensei, puta que pariu, mano, mó chato. Aí ela ainda zoou, ó, preliminar aí, ó. Tá ligado? Tipo, mas é uma brincadeira, lógico, né? Mas é isso, é muito, cara, realmente, Léo, e a gente acha que é difícil pra nós, né, cara? A gente acha, né? E é o que a gente fala da carga mental da mulher, né? Porque esse cara, ele pode ser o cara que vai no supermercado, mas quem faz a lista das compras é a mulher, entende? Então, toda a gerência dessa casa, né? Tudo é a mulher que fica responsável e isso, claro, vai pesando, né? Tem até uma série que tá fazendo muito sucesso no Prime, que é All Her Fault, que fala sobre, né? Fala sobre essa sobrecarga das mães, fala de um jeito muito bacana, que eu acho que vale a pena, uma indicação que vale a pena para as pessoas pensarem um pouco mais sobre isso. Muito bom. Eu comecei a ver essa série, preciso continuar, falar a verdade. Que é muito louco, né? Assim, começa, Reginaldo, assim, com um negócio aparentemente, cara, trivial, tá ligado? Que assim, a filha da menina desaparece, o filho da menina desaparece, né? E aí, assim, mas você não pegou a referência da babá que tinha que buscar ele na escola? E aí o cara pergunta pro pai dela, assim, você não pegou? E, cara, ele fala assim, não, isso é trabalho dela. Ela que tinha que ver a referência da babá. Ela que tinha que E fazer ela isso, tá trabalha ligado? fora também, né? Então, Exato. ela tentando fazer tudo e, ao mesmo tempo, tendo que ver a referência dessa babá que provavelmente levou meu filho, e ela fica se culpando. E tem uma cena que eu acho bem simbólica na série, que ela olha pra ele, na verdade, ele olha pra ela e diz assim: é só você me dizer o que eu tenho que fazer que eu faço. Pronto, isso resume tudo, né? Quer dizer, ele precisa dela pra dizer. Quer dizer, ele não pode pensar sozinho e fazer, né? Isso Eu acho que essa é uma grande questão da maioria das mulheres em relacionamentos heterossexuais, porque eu falo muito, é possível uma relação saudável entre homens e mulheres? Saudável é, mas sem assimetria de poder não, porque essa socialização masculina e feminina, ela é muito diferente. Então, em algum momento, esse cara vai ser o cara que tá esperando ela dizer o que ele precisa fazer. Eu posso contar a minha experiência, né? Eu saí de casa e me juntei, eu morei um ano fora, mas era, né, intercâmbio, zoeira, voltei, fui ter minha casa, mas eu já juntei. E a primeira pessoa, pô, tenho 38 anos, vou fazer 39 esse ano. A primeira pessoa que me falou sobre carga mental e isso foi a Carolina Takeda, minha amiga que trabalhou, eu já tinha 30, eu já tinha 29, e eu tava sambando ali, porque, mano, essa frase, eu me vejo nela 10 anos atrás, poxa, eu faço tudo o que você me pedir, é só me pedir. E a Carolina falava, mano, ela chegou do trampo igual você, e ela tem que fazer uma lista pra pedir o que você tem que fazer, tu não tem capacidade de ver. Aí eu falava, puta, eu não tenho capacidade de ver, que merda, tá ligado? E eu tinha muito medo de não ser um adulto disfuncional, mas é nesse sentido que nunca foi me falado, nunca foi dentro da minha casa, dentro do meu pai, meus amigos, nunca foi falado disso. Isso não existe, né? Aliás, o termo carga mental são assuntos que a gente traz, mas, gente, há 5 anos atrás não falava sobre isso. Eu falo muito sobre violência contra a mulher e tem uma porção de manipulação psicológica, uma porção de violências que não eram nomeadas, muito pelo contrário, romantizadas, normalizadas dentro da cultura, né? Então, como é que você vai aprender a identificar uma coisa se ela nem é nomeada, né? Linguagem é poder. Se você não aprende isso dentro da sua casa, se você não nomeia isso, então você fica num lugar muito cômodo, né? Acho que os homens ficam nesse lugar muito cômodo. Por que eu vou aprender, né? Se tem ali uma mulher sempre para me servir, por que eu tenho que aprender? Ô Pri, tem uma coisa que eu acho que é até mais nociva, exatamente nesse sentido, que é a nossa necessidade de performance. Por quê, né? E aí, meio que juntando tudo que a gente falou até agora, porque assim, quando a gente fala, né, para outro homem ou para um grupo de caras que, putz, eu lavei banheiro, ou eu, sei lá, minha mina tava cuidando da churrasqueira, né? Ou qualquer situação nesse sentido, existe
uma conotação pro grupo que é de apontar pra gente falar, viadinho, não sei o que e tal. Então você necessariamente precisa performar, demonstrar, não é só não fazer, é demonstrar que você não está fazendo, né? Beleza, então, você quer que eu lavo louça? Eu vou lavar. Aí você vai lá e lava mal, que é pra mina falar assim, sai daí que porra, pra fazer desse jeito, deixa que eu faço, sabe assim? E tá certo, né? Então a gente precisa, e aí vou até também fechar voltando pro BBB. Então a gente precisa se mostrar de uma maneira a performar o que os caras entendem dentro dessa caixa de masculinidade, que eu acho maravilhoso esse termo, né? E aí, assim, quando a gente vê aquele menino, até falar isso é péssimo, aquele cara, o Pedro do BBB, o cara ficava falando que traía a esposa, o cara roubou uma peça íntima de uma moça, né? Essa mesma moça, ele saiu do programa porque logo depois de assediar ela, ele viu que ia dar ruim pra ele, né? Então, assim, foi um conjunto de situações que foi demonstração de uma masculinidade ali, né? Não, eu achei... Ele falou isso, cara, pra elas. Eu achei que você tava dando a entender um negócio aqui, né? E olha que doideira, Reginaldo. Na entrevista de saída, ele ainda falou assim, não, é porque eu tava tentando segurar os meus instintos. Porque ela parecia com a minha esposa, então eu tava tentando me segurar pra não fazer alguma coisa ali. Então, como que você vê esse negócio, né, Pri? Porra, porque né? A gente fica o tempo todo tentando, né? É muita testosterona, e é uma coisa tão explícita, é uma coisa tão comum que acontece num recorte como esse de uma amostragem de participantes de elenco de um reality show, e a gente pode ver tantos homens reproduzindo essa masculinidade que é extremamente tóxica. Eu acho que no caso do Pedro a gente tem muito para abordar. Tem a cultura do estupro, né? Que eu acho que o que você traz aí é esse termo, né? Então, o corpo feminino ele é visto como público, ele é visto como algo que eu posso acessar, a não ser que essa mulher tenha um dono. Quem é o dono? Um homem. Então é por isso que na balada, a mulher que quer dar um fora, mesmo que ela seja solteira, ela vai dizer, eu tenho um namorado. Porque se ela disser, eu não quero, não basta. Porque você é objeto, você não é sujeito, né? Para os homens, em geral, é isso. Então eu preciso recorrer a um homem imaginário para esse cara me respeitar, né? E tudo isso está incluindo nessa história do Pedro e da maneira como ele agiu até o fatídico dia que ele encurrala essa outra participante, porque eu acho que é preciso pontuar que foi muito intencional, que houve um planejamento, que tinha uma câmera só ali, né? Então até a forma que foi filmado ali, e que ele encurrala ela recusa, ela diz, você não tem esposa, ele não abre a porta logo em seguida, ele fica segurando, né? Foi até uma coisa que eu falei, não é a primeira vez que ele faz isso, dá para perceber pelo modus operandi que existe ali um homem que já fez aquilo outras vezes. E a cultura do estupro, quando as pessoas ouvem falar nisso, elas tendem a pensar que o estupro é o cara desconhecido que pega uma mulher escura no meio da noite e leva para o matagal. Estupro também é quando esse homem embebeda a mulher que ele está ficando ou que ele quer ficar, ou então a amiga dele se aproveita que ela não está nada bem, leva ela para casa, faz sem ela poder consentir e no outro dia tá tudo bem. Imagina quantas e quantas histórias como essa, traumática como essa, as mulheres não têm para contar. E esses homens nunca serão denunciados, né? Para elas é extremamente vergonhoso, elas se culpam porque que eu bebi a mesma substância que é o álcool, né? Que justifica o comportamento masculino, é a mesma que culpa o comportamento feminino, né? Então, por que você bebeu? E para ele não, ele estava bêbado, ele não sabia o que estava fazendo, né? Então, quando a gente traz o Pedro, a gente traz todo esse contexto social e cultural que a gente tem. Só para não deixar escapar esse gancho antes, Reginaldo, assim, eu vi esses dias um vídeo no TikTok de uma moça que ela é dona de uma loja de sex shop. Cara, ela falou que uma das maiores procuras que ela tem e que ela não tem disponível são produtos para alterar a consciência feminina, então pozinho, Boa Noite Cinderela. Então os caras ligam, você tem Boa Noite Cinderela? Você tem, putz, não, quando que você vai ter? Quando que você consegue pra mim, cara? É um dos produtos mais procurados, né? Então ela fez o TikTok, ela fez o vídeo como denúncia, cara, pra falar, mulherada, presta atenção de quem que é o copo que vocês estão bebendo ou
onde tá o copo de vocês? Então, Reginaldo, isso é uma coisa que a gente não pensa, cara. Nossa, a gente faz a piada que minha mãe falava pra tomar cuidado com bebida. Cadê? Ninguém me dá bebida, ninguém me dá droga. Eu pago caro na droga. Tipo, é uma piada idiota, tá ligado? É uma piada idiota que a gente nem imagina. Nem imagina esse cenário. A gente faz essa piada e, tipo, nem imagina. Mano, é muito E a sério, gente cara. fala muito da hipervigilância, porque crescer numa sociedade em que a gente é alvo o tempo inteiro é crescer ansiosa, porque a gente nunca está segura, né? A gente fala do Pedro dentro de um reality show filmado com mais de 70 câmeras. Imagina o que acontece com as mulheres que vão simplesmente andar na rua ou pegar um transporte público. Eu compartilho muitas notícias dessa nos stories e até evito compartilhar várias, porque são tantas por dia, são tantas, assim, de assédio dentro do transporte público, de estupro, de feminicídio. E eu acho que tem uma galera aí que fecha os olhos para essa realidade. Agora, é preciso ter um privilégio muito grande, né? Para você fechar os olhos para isso. Nós, mulheres, a gente não pode, a gente não consegue. Você sabe que no episódio que a gente gravou falando sobre o bebê, uma das coisas que eu e o Léo, a gente cresceu nos anos 90, e ali quando a gente tava começando a beijar na boca, ficar e sair, cara, puxar os outros pelo braço, puxar mulheres pelo braço, era extremamente comum. Comum assim, gente, mais comum do que você... Eu diria incentivado, né? Desculpa? Eu diria incentivado até. Tipo, na balada podia, no barzinho podia você chegar e puxar alguém pelo braço. Obviamente que a mulherada nunca gostou. Claramente elas se incomodavam, as mulheres se incomodavam. Mas não era mal visto, não era mal falado isso, era comum na nossa cabeça. E não, e até pra gente, o que era ensinado, homem é assim mesmo, né? Então vocês são ensinados a isso e pra mulher tem que aceitar, porque homem é desse jeito mesmo, faz parte. Então você também é ensinado a não se defender, né? Porque tem medo do que o outro pode fazer, né? Então o fato do nosso corpo ser visto como público, ele é esse corpo que pode ser violado, tocado, comentado, sexualizado, filmado. Eu fiz um Reels, gravei um Reels hoje, que depois eu vou editar. Não sei se vocês viram essa notícia, mas sabe aqueles óculos de inteligência artificial que filma junto que a pessoa tá vendo? Tem homens utilizando aquele óculos para parar mulheres na rua, fingir que tá pedindo alguma informação delas, geralmente mulheres de decote, e simplesmente soltar a imagem delas na internet. E aí fica um monte de homem comentando uma porção de coisa terrível e a mulher não consentiu ser filmada, achou que estava dando informação para uma pessoa na rua e a imagem dela para na internet. Então, é isso, né? As tecnologias, elas vão se tornando novas ferramentas para violência contra a mulher. É bizarro, né, gente? Assim, é uma criatividade pro mal, né? Assim, uma criatividade pro reforço que é muito maluco, assim, parece não ter compasso com o avanço tecnológico, com o avanço da sociedade, né, cara? Que a gente... Léo, só você pensa, quanto filme a gente não cresceu vendo que a piada dos adolescentes era botar um espelho no tênis pra olhar embaixo da calcinha das meninas? Celular, cara, tipo, mano, quantas coisas de homem no metrô embaixo de saia de mulher, cara, e... Furo na parede do banheiro feminino. É um monte sei lá, de fantasia, tá ligado? Que os caras que os caras fazem nesse sentido. Então evolui, né, cara? É muito maluco isso, assim. Continua crescendo, continua evoluindo, continua piorando, né? E aí, Pri, assim, a gente... É muito louco isso também, assim, né, cara? Uma sei lá, dicotomia, que eu tenho na cabeça esse cara, né, que tá disposto a fazer isso, fazer essas coisas, fazer essas ações. Ele vai lá, trava a mina no negócio do BBB e aí tenta, e aí abusa lá, né? Ou que, pô, rouba a calcinha, enfim, ele faz uma série de coisas. Será que só um cara perdido? E assim, será que a gente só consegue salvar a geração que vai vir? Sabe assim? Fico pensando, cara, porque o que vai acontecer agora, né? E eu concordo com você, assim, mulher não tem que ser ONG de macho, né? Pra educar. Mas como que a gente faz pra mensagem entrar na cabeça desse maluco? Porque cancelando ele, e é muito maluco também, porque ele dobrou, triplicou o número de seguidores dele depois que ele fez isso, né? Vai reforçar uma coisa de, porra, não é pra você aprender mesmo, assim, eu sei lá, na minha cabeça. Como que a gente faz pra essa mensagem chegar, sabe, assim? Olha, honestamente, eu acredito numa mudança de base mesmo, sabe? Uma mudança de pensar nos meninos, nas meninas, quando são pequenos, de ensinar de fato
fato, o que é importante de ensinar que as meninas são seres humanos como eles, porque quando a gente fala de homens adultos é tudo tão mais complexo. Saiu uma pesquisa da Valesca Zanello sobre o comportamento dos homens agressores, né? Isso já era antes dessa pesquisa dela, algumas leituras sobre grupos reflexivos de masculinidade tóxica de agressores, né, que são enquadrados pela Lei Maria da Penha. E o que você vai ver dentro desses grupos? Você vai ver que esses homens se justificam. Sim. Então, são homens que, se você pergunta, mas você é machista? Mas você é misógino? E esse homem vai negar, esse homem vai se defender, esse homem vai dizer, não, mas ela me provocou. E esses grupos reflexivos só acontecem porque eles são parte da pena desses homens. Quer dizer, eles precisam ser obrigatórios. Olha o que isso nos diz, né? Quer dizer, se não fosse obrigatório, esses homens estariam lá para refletir sobre os seus comportamentos. E um homem que nunca mais é enquadrado na Lei Maria da Penha, ele é um homem de fato que nunca mais violentou uma mulher? Como a gente pode garantir isso, né? As violências são múltiplas. Esse homem pode ser um homem que não vai reincidir na agressão física, mas pode continuar sendo um homem abusivo, né? Essa violência psicológica ela é muito difícil de ser comprovada. E as mulheres sabem que a palavra delas vale muito menos do que a palavra dos homens, né? Então, eu realmente acho muito complexo pensar em homens adultos. Entendo o quanto que a gente precisa conscientizar, entendo o quanto a gente precisa falar sobre isso e a importância, inclusive, de vocês dois, como homens adultos, tomar essa responsabilidade para si. E eu acho que, na verdade, está muito mais na mão de vocês do que da gente, porque são homens que não escutam as mulheres, né? São homens que odeiam as mulheres. Então, eu acho que se posicionar é muito importante entre vocês, né? O grupo de homens, como você falou, ele é um grupo que reforça ou pune determinados comportamentos. E trazendo um pouco do BBB, eu não vou lembrar dos outros dois participantes, mas eu lembro quem se posicionou, que é um rapaz lá chamado de Boneco. E os dois tinham outros dois participantes falando coisas muito chulas sobre as mulheres. E ele no meio se posicionou. Ele disse, não fala assim não, que isso fica pesado, isso não é legal. E ter visto isso, independente de ser porque ele estava num reality ou não, faz parte da personalidade dele, foi muito bacana. Porque se posicionar entre os seus, eu acho que é o maior desafio para o homem. Porque ele pode ser punido com essa exclusão, né? Com essa rejeição. Exatamente. Pra completar, assim, eu devolvo do que. O que a gente discute? O que te tocou? Nós não somos alecrins, cara. A gente não é homem formado, a gente tá tentando. Se a gente pode tentar e chegou a mensagem na gente, chega em outros. Outros são capazes também, né? Mas realmente é tudo muito louco na casa dos homens, é tudo muito esquisito, é tudo muito frágil, tá? Os caras falam que a mulher é frágil, né? Que a mulher Eu sempre brinco que falam que a mulher que é escalafobética, eu sou o ser humano mais escalafobético que eu conheço, eu berro, eu falo alto, eu faço um drama desgraçado, mais do que 99% das mulheres que eu conheço, sou eu. É mesmo. Faz mesmo. É mesmo, você me conhece há 20 anos, eu tô show, falo alto, né? Então é muito esquisito. A gente tem esse sentimento várias vezes, né? De como lidar, de como não lidar. A gente tenta não dar risada, né? A gente tenta não. Mas embate ainda é muito difícil ir pro embate, né? É o que você fala, vai pro embate, perde, acabou, perdeu a linha, foi embora. Antes, o Pri, assim, algumas coisas que foram muito ouro do que você falou. Primeiro, sobre o grupo de homens, né, que foram enquadrados na Maria da Penha. A gente entrevistou um cara que ele, há vários anos, ele é responsável por conduzir essas conversas, né, e ele falou exatamente a mesma coisa, assim, tem vários caras que são reincidentes, né, e ocasionalmente, inclusive seria muito legal a gente conseguir entrevistar um desses caras que foi recuperado, né, mas existe um programa de várias sessões, né, são entre 10 e 20 sessões lá, que o cara precisa participar do programa todo pra começar a ter alguma mudança. Então, a gente sempre fala aqui, né, ninguém é vilão da própria história, o cara sempre vai ter justificativa na cabeça dele pra poder ser um agressor, pra poder fazer as coisas que ele faz, né? Então, é péssimo, mas é uma realidade, né? Não tem muito como fugir disso, assim. Por outro lado, isso que você falou, cara, assim, me pegou muito forte, assim. Ontem, a gente entrevistou um cara que ele
A gente cresceu ouvindo ele, né? Ele é vocalista de uma banda chamada Velhas Virgens, que tem letras que são machistas, assim. E o que acontece, assim? Ele não se colocou como um cara machista, né? Ele se colocou como um cara progressista, ele defendeu o feminismo e tal. Mas, ali no meio da entrevista, em vários momentos, assim, que difícil. Eu sempre admirei esse cara. Porra, ele contou histórias assim, eu gravei com a Rita Lee, sabe assim? E aí, caralho, você fala, meu Deus do céu, velho. Porra, como que eu faço pra entrar Ele nesse bate na bar? trave, né, Léo? Ele bate na Ele- trave. Isso. Lembrando que ele é um cara de 60 anos, né? Não é passando pano, né? Mas a gente entende, a gente já sabe que vem. Mas, só desculpa te interromper e complementar, ele se colocou como progressista, ele sabe o que é o feminismo, ele fala, sou a favor do feminismo. Eu sei que o feminismo prega mulher, homem abaixo da mulher. A mulher só quer o básico, né? Pode continuar. Mas eu fiquei assim, de novo, né? Porra, tava de frente com um cara que eu admiro pra caralho, porra, ouvi o cara a minha vida inteira. Mas em vários momentos, assim, depois eu fiquei remoendo aquilo. Eu falei, cara, eu devia ter me posicionado, sabe assim? Não me posicionei. E aí é foda isso, assim, sabe? É literalmente essa palavra, é foda, cara. Mas só um adendo. Também, assim, aqui é um lugar pra gente ouvir homens, Sim. né? Se a gente trazer alguém pra ficar embatendo, se eu trazer Sim. você aqui, Priscila, pra ficar tretando Já com fui você. convidada por esses canais aí que é para você conversar com uma antifeminista e recusei, porque para mim não tinha o menor sentido, né, de gastar o meu tempo com alguém que não queria me escutar. E só Sim. antes de você falar, eu achei muito interessante, porque quando ele conta a história dele, ele fala, bom, já saiu esse episódio depois desse aqui. Ele conta que, eu cresci nos anos 70, 80, ele fala, muito que eu escrevi nos anos 80 não faz sentido, eu não canto hoje, obviamente. Sim. Eu entendo que o mundo mudou, a mulher mudou, tudo mudou, graças a Deus. Ele falou dessa maneira, graças a Deus. Só que, olha a ideia dele, ele falou assim, eu não sou machista. O que pra mim é muito, muito coerente, tá? Eu preciso, né? Eu sou um homem. Ele falou, eu não sou machista, mas eu conto a versão do ponto de vista do homem. Então, eu não diminuo a mulher. Eu falo do meu sentimento chucro de como eu desejo a mulher. E assim, ele contando a história, e ele falou assim, poxa, eu me abro, eu me ponho disponível, eu vou lá da minha cara a tapa, eu vou lá, tipo, cara, essa música. Assim, eu me abro dos meus desejos, eu sou sincero quando eu falo. Olha que doideira, porque quando você vê, faz sentido. E ele é um cara que ele é progressista, ele se põe como aliado das mulheres, tem uma vocalista na banda, tudo, né, eles tenta dar uma balanceada ali, sabe? Mas é isso, ninguém é vilão da própria história, a gente como homem falando com um cara que a gente admira, né, algumas vezes a gente até falou, não acho que é isso, não concordo, porque também não preciso concordar com tudo, mas parece que a gente é tudo, tanta coisa, tá ligado? Não, e aliás, vocês trouxeram um ponto super interessante, que é o seguinte, quantos dos nossos ídolos sobreviveriam a uma análise mais profunda de suas vidas sob a perspectiva de gênero? Ou sobre outras, de raça, de classe social? Porque isso é uma coisa que eu vira e mexe, eu tenho curiosidade, porque, por exemplo, Charlie Chaplin, Albert Einstein, né? Joguei aqui uns nomes, mas quem entender dessa coisa de biografias e essa questão de machismo, de misoginia, vai entender quem são essas pessoas que foram muito, são até hoje, né? Marcaram a história no teatro, no humor, na arte, na física, no conhecimento, mas homens profundamente misóginos. Então, que ídolos sobreviveriam, né? Eu sou louca desde a infância, isso é engraçado porque muitas influências musicais vieram dos meus pais, mas essa não, essa era minha mesmo. Eu era doida pelo Tim Maia. Então, com 8 anos, eu pedia pro meu pai me dar um CD do Tim Maia. E é muito estranho, que é uma criança, né? Tim Maia e tal, não era muito a vibe de uma criança, mas adorava. E hoje eu sei que o Tim Maia teve um histórico de agressão de mulheres, né? Então, assim, é decepcionante, é frustrante, né? Mas que ídolos que a gente tem, muitos deles que a gente nem sabe, que nem procura saber, né? São endeusados, ficam lá no seu pedestal e a gente nem sabe, né, quem esteve por detrás daquela história de sucesso, inclusive, né? O próprio Albert Einstein, muitas de suas teorias são atribuídas à mulher dele. Então, assim, é complicado, é muito complicado. Você sabe, a gente fez um episódio falando disso, como passar pano pros ídolos, e a gente chegou meio que numa conclusão, a gente tá só conversando, eu e o Léo, que a gente
escolhe o pano que a gente vai passar de acordo com o impacto na nossa vida e nosso recorte de privilégio, tá ligado? Tipo, de acordo com o meu privilégio e da importância que tem, eu vou levar ou não, tá ligado? Eu não gosto tanto de Raimundo. Eu gosto de Iron Maiden. Iron Maiden eu já tenho uma, entendeu? Uma tentativa de consenso. Não, assim, Pri, a gente falou disso. Mas Assim, todos cara, são escrotos, todos, tem 100%. Se puxar tem na um lista, todo mundo. cara, que eu sou, assim, eu tenho uma tatuagem de um personagem da história que ele fez. Eu li todos os livros, li todos os quadrinhos e tal. Sim. E aí, no ano passado, cara, saiu uma história de assédio pesadíssima, assim, sobre ele, sabe? Aí você fica, caralho, não salva um, mano. Porra, não Eu salva recebo um. muito esses comentários das seguidoras. Não é possível, não salva um, não salva um. Não salva um, cara. É Mas decepcionante. não, é muito, né? E aí, assim, eu queria, então, fazer esse gancho, né, com essa história que a gente começou o episódio falando, que é assim, a gente falando, beleza, muito difícil salvar os homens. Então, os mais novos, eles deveriam ser, né, deveria ter um caminho ali. E aí, a gente tem o caso do cachorrinho orelha, né, que eu juro pra vocês, eu não tinha visto até 1 hora antes da gente começar a ver o programa, e eu chorei. Eu perguntei pro Leonardo, vamos falar do cachorro, ele, que cachorro? Eu falei, eu queria estar blindado, eu queria não ter visto, eu teria dormido melhor a minha Eu não semana. consegui saber dos detalhes, eu não fui a fundo nessa história, porque realmente é muito doloroso, né? Eu acho que qualquer ser com um mínimo de empatia se sente realmente muito tocado com essa história. E em teoria, sim, Léo, em teoria a gente diria avançar. Só que a gente tem, como eu falei, um movimento de resistência, a gente tem a criação que determinados meninos recebem dentro de casa, eu acho que esse caso do cachorro orelha traz muito isso, e a gente tem também o acréscimo das redes sociais que a gente não tinha antes. Veja só, antes das redes sociais, o machismo, a misoginia, tudo isso era passado muito de geração para geração dentro das casas. Ainda é, mas eu acho que as redes sociais tornou tudo mais amplo, porque hoje é muito mais fácil e eu alcanço mais gente, é muito mais rápido, é mais fácil. Então, tem pesquisas sobre, né, que demora pouquíssimos minutos para um adolescente ser exposto a conteúdos misóginos no TikTok. É cerca de 15 minutos, posso estar enganada, mas é pouquíssimo tempo. Então, quer dizer, a gente espera por uma mudança, mas a gente não conta com esse tipo de realidade. Quer dizer, é um passo para frente, 2 para trás. Então, infelizmente, eu concordo muito que as novas gerações deveriam ser a esperança, mas eu acho que a gente traz mesmo esse movimento de resistência, e aí vem com essa ódio à tradição, as religiões patriarcais atravessando tudo também, né? Isso é importante de ser dito. E você tem casos como esses, adolescentes sem a menor empatia, e a gente está falando de um cachorro, e daqui a pouco a gente vai falar da namorada dele, não é assim? Porque qualquer ser percebido como vulnerável, qualquer ser percebido como mais frágil. Quer dizer, pode ser um cachorro, mas pode ser uma criança, pode ser um homem em situação de rua, isso já aconteceu no nosso país, quer dizer, vou brincar, quero tirar sarro, vou tacar fogo em um morador de rua, né? E pode ser uma mulher também, né? Quando eu me caso, eu vou bater nela. Então, é esse tipo de masculinidade que a gente está criando, não só socialmente, mas, claro, dentro das famílias, que eu acho que é muito revelador. As famílias acabam ameaçando as testemunhas, coagindo as testemunhas, são famílias abastadas, né? Então, são famílias extremamente preocupadas com a imagem deles, né? E aí é isso, eles podem tudo, né? Eles podem tudo porque a gente compra o que vocês quiserem, inclusive a absolvição, a injustiça, né? Você sabe que eu tenho não sei se é polêmica, mas eu falei pro Léo, né? Eu vejo, não tenho o que dizer, muita crueldade, muita escrotidão, todo mundo tem que pagar. Mas eu vejo todo mundo tratando isso como psicopatia. Pelo amor de Deus, você que é psicóloga, eu só acho as coisas, tá? Então, por favor, me corrija. Eu acho que quando a gente... Datacu do Reginaldo. Datacu do Reginaldo, tem muita Datacu, ainda bem que tem as pessoas que estudaram. E aí, na minha cabeça, tá? Quando você fala, o psicopata é um maluco lá preso no manicômio de Minas Gerais lá, tá ligado? Que é o psicopata. E tipo, eu não acho que ele seja... Garotos cruéis, na adolescência todo mundo é meio cruel, vamos falar a real. Cercados de privilégio, todos com uma cor, com uma classe social, que devem ter uma família. Eu não posso descrever como é que é essa família, eu sei
sei como é que é essa família, tá ligado? Assim, tá com o do Reginaldo. Mas tá achando de acertar. Então, assim, lógico que existem pessoas mais cruéis que outras. Mas pra mim é claro um recorte de privilégio de uma galera que não tá cagando e andando pra tudo, inclusive com empatia. Inclusive, não tô passando pano. A gente tem que quebrar o ciclo de violência. Mas eu aposto com você que algum ali sofreu violência ou sofre violência. E não sei se é violência em casa, de sexo, mas assim, que não tem uma boa relação com os pais, deve ser espancado também. Não tô passando pano, tô pintando um cenário. E é como não criar mais cenários desses, né? Porque eu acho que não é um psicopata, né? Por favor. Eu tenho muito problema, muitas questões com essa história de patologizar a violência masculina, que eu acho que isso não ajuda em nada. E, aliás, nem estatisticamente isso consegue ser realidade, porque psicopata é 1% da população, gente. Não tem esse tanto de psicopata, sinto muito. Né? Imagina 4, 5, 6 adolescentes, todos psicopatas, desculpa, não, estatisticamente não tem como ser realidade, né? O que a gente está falando é de socialização masculina, e por isso é tão comum. Por isso é tão comum. Agora, eu acho que para as pessoas encarar isso é muito difícil. Então, é muito melhor dizer que é um psicopata, é muito melhor dizer que é um monstro, que é um demônio. É muito melhor, porque se elas não encontrarem esses rótulos, elas vão ser obrigadas a enxergar a realidade, que é os homens são socializados para a dominação, para o poder, para a violência, para o egocentrismo. É isso, né? Porque as pessoas não querem encarar essa realidade. Então, imagina, são 4 psicopatas, e aí a gente encarcera todos eles, né? Ou trata lá eles, longe da gente, e tá tudo resolvido. Infelizmente, não é assim. E digo mais, esse caso repercutiu, mas tem uma porção de outros que não repercutem, que a gente nunca vai ficar sabendo, né? E que acontecem todos os dias. Porque depois que saiu o caso do Orelha, outros saíram por aí, e não é porque, nossa, mas agora tá acontecendo, não, é porque o caso do Orelha faz emergir o interesse por esse assunto. E aí a mídia passa a noticiar esses casos, né? Mas isso acontece todos os dias, infelizmente. Pri, tem uma situação que é exatamente isso que você falou. Porque eu lembro, olha que bizarro, cara. Eu devia ter uns 14 anos de idade, né? E eu vi um menino rodando um gato pelo rabo. E assim, horrível, horrível, assim. Isso é uma coisa que me perturba, né? Isso estava bloqueado em algum lugar na minha cabeça, sabe assim? Mas aí me veio esse caso e eu lembrei disso, assim, né? E imagina, né? Pra gente adulto já é difícil a gente se posicionar, né? Imagina você tá criança, adolescente, e tem um menino ali que é um pouco mais cruel, sabe? E é necessário a gente educar as crianças pra se posicionar. As crianças, os adolescentes, a gente também tem que se posicionar mesmo, assim. Mas o que eu quero dizer é, cara, é isso que você falou, assim. Esse foi o caso que apareceu, sabe? Mas, porra, eu vi isso acontecer, cara. E não eram crianças privilegiadas, pelo contrário, sabe assim? Era crueldade por crueldade mesmo, sabe assim? Hoje, cara, eu tenho 4 gatos, assim, é um negócio que, meu Deus do céu, velho, é maluco eu pensar uma coisa dessa, assim, sabe? Mas, infelizmente, é muito mais comum, assim, a gente não quer, eu acho que tem até isso, assim, a gente não quer olhar pro quanto as pessoas podem ser cruéis sem patologizar, como você falou, sabe? Exatamente, a perversidade ela é um traço de personalidade. Não necessariamente ela é um sintoma, porque o sintoma ela vem quando existe um quadro dentro de um transtorno, em que a pessoa precisa cumprir vários daqueles critérios diagnósticos, né? Mas a perversidade, ela é um traço de personalidade de muitas pessoas que não têm transtorno algum. E eu falo muito da socialização masculina porque, de fato, eu entendo que a socialização masculina ela cria subjetividades assim, porque você cresce naturalizando a violência, né? Você cresce naturalizando subjugar outras pessoas, né? Você cresce extremamente voltado para si. Essa é uma característica da masculinidade também, né? É muito interessante como isso é o oposto para as mulheres. A gente cresce para os outros, voltada para os outros, para servir os outros, para a validação do outro, para o olhar do outro, e os homens é para si. É o meu olhar, o que eu importo, né? Então eu acho que isso vai criando mesmo esse tipo de personalidade. Por isso é tão comum. Por isso eu digo que não existe dedo podre. As mulheres falam, eu tenho um dedo podre, eu só escolho cara ruim e tal. Eu digo, não é dedo podre, é socialização masculina, porque são muitos, né? Então eles estão por aí, né? Mas a mulher se culpa
pior, porque ela tá escolhendo errado, né? É o que a sociedade diz. Eu penso, cara, que assim, tenho 2 bichos, a Lana, eu tenho meus 2 gatinhos, mas talvez alguma época na minha vida eu jamais faria algum mal pra um cachorro. Mas se tivesse apanhado na rua, apanhado na minha casa, eu bicaria um cachorro de rua, tá ligado? No ápice da violência, da angústia, tomar no cu, todo mundo me agride. Você entende onde eu quero chegar, cara? Eu acho que um ambiente violento, é muito o que você falou, cara. A gente não é estimulado a chorar, mano. A gente começou a falar te amo pra amigo tem 10 anos, tá E outra ligado? coisa, tudo vira raiva, porque raiva é o Olha, único sentimento socialmente aceito dos homens performarem, sentirem. Então, tristeza vira raiva, frustração, raiva. Tudo é raiva, né? Porque a tristeza seria um sentimento que é feminino. Os papéis de gênero, eles também estão presentes nos sentimentos, né? Então, a raiva é o sentimento masculino. Por quê? Porque é um sentimento de ação, é um sentimento de dominação, é um sentimento de causar dano a outra pessoa. Então, isso é incentivado nos homens. Nas mulheres, não. Aliás, as mulheres precisam sentir mais raiva, porque elas calam. A gente cala a nossa raiva o tempo inteiro. Não pode. A mulher que demonstra raiva, ela vai ser rotulada rapidamente de histérica, de louca, de problemática. E um homem com raiva, ele só está sendo homem, ele está se posicionando, ele é assertivo, ele é objetivo, ele é um excelente líder. E até o chamado psicopata também, né, Pri? É um excelente É, líder. Porque pra exato. você poder, assim, eu falo muito porque, pô, eu tô no meio corporativo muitos anos. Até atualmente, assim, né? Eu tô em uma posição de liderança e a gente vê o quanto, até as mulheres, assim, né? Elas são valorizadas quando elas assumem esses traços que são atribuídos aos homens. E o líder Uhum. é o cara assim, cara, seu funcionário tá espanando, seu funcionário tá xingando, seu funcionário tá com problema, cara, tem relatório pra entregar, tem meta pra bater, como que ele vai fazer? Cara, você vai ter que espanar, você vai ter que apertar ele aí, sabe? E aí é um negócio assim que você fica, porra, velho, né? Vai estimular o cara ou pela inspiração ou pelo terrorismo. Das duas formas ele vai produzir, né? Em uma delas ele espana mais rápido, mas a galera tá cagando se o cara vai espanar ou não, sabe O assim? assédio moral, que é extremamente normalizado, e que essa mulher, dentro do mundo corporativo, ela precisa performar qualidades ditas masculinas para sobreviver dentro desse ambiente. Porque se fala muito no quão tóxico é o ambiente corporativo. Eu ouço muitas mulheres falarem isso, e também da grande presença do assédio sexual extremamente normalizado, né? Então, para a mulher, esses ambientes são sempre mais hostis. Sim. Bom, a gente trouxe a nossa gona da vida, a Tabata, aqui pra participar, e ela falou que ela também foi chefe de mundo corporativo, cara, startup, mandava lá na porra toda. Ela falava, cara, eu tenho que berrar 3 vezes mais pra ser ouvido. Eu tenho que falar 3 vezes e mais alto, senão não me escutam, cara. Eu tô lá no meio de um monte de homem, ninguém me escuta, tão cagando, cara, eu tenho que berrar. Aí eu sou histérica, aí ela louca, e tipo, porque ela fala normal, ninguém escuta, tipo, ignora. Tem uma excelente também, que as mulheres falam muito, é uma história muito semelhante entre elas nesse mundo corporativo, que elas falam uma coisa, ninguém ouve, ou as pessoas acham uma ideia ruim. O homem fala a mesma coisa e nota, uau, incrível, poxa, como a gente não tinha pensado nisso. Né? Olha, é muito louco, Pri, assim, como a gente até naturaliza eu e o Reginaldo, sabe assim? Porque teve uma vez, olha que doideira, isso a gente tá aprendendo, né? Mas a gente tá descobrindo que até a maneira como a gente edita o episódio do podcast pode demonstrar um machismo. Teve uma vez que o que aconteceu? Eu expliquei pro Reginaldo uma situação lá, que era um vídeo do TikTok, Uhum. que era de uma menina incrível, o nome dela é Paula T. Ponte, e ela tava falando uma Tá. situação lá relacionada a feminismo. E aí, na edição, eu fui lá e coloquei o vídeo, né? O Reginaldo não tinha visto o vídeo, mas na edição eu coloquei. E aí, depois, quando voltou pra gente, eu expliquei pro Reginaldo o que era o vídeo. E aí eu fiz um mansplaining através da edição. Então a menina foi lá e falou, e depois eu expliquei o que ela falou. Aí eu não sabia. Pra mim, a edição Foi uma tava estrelinha incrível. legal essa aí, foi uma estrelinha Não, legal pra caralho. Pra mim, a edição tava incrível, maravilhosa. Eu coloquei a referência do que eu tô falando. Aí a gente tem um grupo, né, que a gente fala que é o nosso grupo Uhum. secreto ali do Instagram, que tem
algumas das pessoas que seguem a gente conversa, eles dão feedback pra Aham. gente. Aí a menina veio e falou assim: Léo, cara, péssimo, você fez um mansplaining ao vivaço. Eu falei, ai, droga, E nem caralho, percebi, né? Tá tão eu percebi. enraizado que eu nem percebi. Exatamente, eu nem Eu percebi. digo, Não, mas teve isso é uma. tão violento, porque de fato é violento mesmo, toda essa socialização, tanto para mulheres quanto para homens, mas especialmente para a gente, porque até a gente internaliza essa misoginia. Não é à toa as mulheres competindo umas com as outras, né? A gente sabe como funciona. Então a gente tem que se desconstruir também dessa visão que nos deram sobre nós mesmas. Né? Isso é tão enraizado, é tão profundo, que a gente se percebe falando uma coisa que, gente, isso aqui é machismo. Por que eu tô julgando a outra desse jeito, né? E vocês como homens, né, ainda mais, porque vocês estão nessa posição de privilégio. Então, pra gente, é muito mais jogo, né? A gente tá alcançando outras coisas. Vocês vão perder privilégios, né? Então, acho que esse movimento de resistência, ele tem muita razão de ser, né? Tava muito cômodo, ninguém quer perder privilégio. Sim. Ô, Pri, ó, como a gente tem pouco tempo, a gente Diga. tem um quadro novo que eu queria que desse tempo de você comentar. É Tá. um quadro que a gente chama de o macho escroto da semana. Eu Ah, separo um vídeo, né, aham, ou um vídeo, ou um áudio, enfim, que ou certo. as nossas seguidoras mandam pra gente, ou eu Tá, separo aqui, e aí a gente comenta sobre isso. tá bom. Como a gente tá com pouquíssimo tempo, eu vou colocar pra gente comentar e depois a gente segue com o episódio aí, Reginaldo, mas acho que é legal. Você Beleza. É o macho escroto da semana, da semana. Macho escroto da semana. Qual é a tua profissão? Sou um conselheiro amoroso e vendo infoprodutos na internet. Você hoje é casado ou não? Eu sou solteiro, Vou te indicar um conselheiro amoroso. mas eu tenho todo um lifestyle, né? Eu gosto, uma vez no mês, eu gosto de viver uma aventura romântica, né? Escolho alguém assim aleatório, levo pra viajar. Praticamente eu gasto quase 10 mil da comunidade que eu tenho, que são princesas árabes. Me explica melhor sobre essas princesas árabes. Eu escolho uma seguidora pra dar presente durante 3 semanas. Eu dou buquê de rosas, eu dou pix. Como você acaba escolhendo aquela pessoa, por exemplo? Eu escolho uma mulher mais pelo valor dela, né? Por exemplo, uma mulher que tem muita tatuagem, eu já sei que ela tem desequilíbrio mental e emocional. O tipo da tatuagem também, isso indica o valor da mulher ou não? Por exemplo, tem muitas mulheres que usam tatuagem borboleta e isso tem um significado. Qual que é? Liberdade. Que? Eu escolho mais uma mulher assim mais feminina de valor. Sério? Pra mim relacionar com alguém, eu faço contrato de relacionamento. Caramba, o que tem nesse contrato? Coloco o que eu quero sobre em si da pessoa. Se ela realmente tiver disposta a assinar o contrato, ela vai ganhar tudo de mim. Hoje dá pra você tirar quanto por mês? Dá pra tirar 10 mil por semana. Que isso, cara? 40 pau no mês? Um mês. Por que você entrou pra essa área? Uma mulher, ela sentou do lado do meu assento do avião e começou a abrir o coração dela. Eu já estava cansado de ter um emprego comum. Qual era o seu emprego comum? Deixei meu emprego de prefeitura e vim pra cá, pra São Paulo, arriscar. Quanto que você ganhava nessa época aí, lá na prefeitura até aqui? Na prefeitura eu ganhava uns 2 mil reais aí. Aqui em São Paulo eu ganhava uns 1.500 reais. Ô, louco, você veio pra cá ganhar menos, pô. Hoje eu já faturei 6 dígitos praticamente vendendo infoprodutos e dando conselhos amorosos. Esse eu achei É uma especial. tortura esse quadro, né? Vocês sabem, né? Vocês sabem que vocês estão torturando os convidados de vocês. Deu Vai seu lá. minuto, Defender, Reginaldo. seu minuto de sabedoria sobre. Ai, são muitas coisas, né? A tatuagem de borboleta é uma coisa maravilhosa, que eu tô até pensando em fazer, que é pra, né, afastar uma bem grande assim, já pra ver logo, porque isso tem sido falado na internet, essa coisa da tatuagem da borboleta, né? Então, representa a liberdade, o que eu achei que talvez foi a única coisa com sentido que ele falou, e faz sentido ele não querer uma mulher com liberdade, né? Então, só uma mulher que não pense por si mesma, de fato vai querer estar ali com ele, e assim, uma porção de bobagens e uma estética também, né? Porque eu sempre digo que a crise é estética também, né? Quando a gente vai falar desses homens e desses discursos masculinistas, você sempre olha para a skin, tem muita coisa errada, né? Então, eu acho que eles falam mais de uma fantasia, sabe, assim, do que da realidade. Eles querem ser
eles querem fazer acontecer, eles querem ter poder, e no final das contas é só olhar pra eles e a gente entende que não é nada daquilo, né. Muito bom, Pri. Pri, ó, muito, muito, muito obrigado por ter participado mais uma vez. É Eu que sensacional agradeço, eu que agradeço. Eu pra dar amo participar, é porque eu realmente tenho pouco tempo, né, senão eu participaria muito mais, porque pra mim eu nem sinto o tempo passar, é tão bom, eu podia ficar aqui horas e horas e horas e a gente teria muitos assuntos, porque 2026 já começou daquele jeito, né, a gente falou de muita coisa, do BBB, mas a gente poderia falar de geopolítica, porque isso me incomoda, existe um marcador, né, existe um marcador de tudo isso aí que a gente tá falando, do caso do Orelha, da geopolítica, de uma possível terceira guerra mundial, dos feminicídios, dos casos de assédio no BBB, que se chama homem, né. Então, assim, tem alguma coisa muito errada, gente, e ninguém tá vendo, e ninguém tá olhando pra isso, né. Então eu acho que vocês se propõem a isso como homens, então eu aceito o convite sempre com muito prazer, porque eu acho que vocês estão fazendo a diferença e é isso que é assumir a responsabilidade. Obrigado de verdade, viu, Pri? Depois a gente coloca as suas redes sociais pra galera te seguir. Perfeito, eu compartilho lá, tá bom? Obrigado, beijo. Pri. Um beijão. Tchau. Tchau, tchau. Então, cara, é exatamente isso que você falou, cara. É uma aula, velho. É muito, assim, é muito foda conversar com ela, velho, porque explode o cérebro em uma série de momentos, tá ligado? Explode o cérebro em uma série de momentos. Ela traz uns conceitos e umas situações, velho, que pra você... E eu achei mais legal esse episódio do que o primeiro que a gente gravou, né, cara? Acho que tão mais entrosado, cara. Achei que muito fluido e muito legal. Foi o que ela falou, que eu ficaria horas aqui falando com ela, mano. E é super inteligente também, né? Puta que pariu, né, mano? Tranquilamente, a gente, puta, e se fosse pessoalmente com uma cerveja, então todo mundo, puta que pariu, dá pra virar a noite, cara. E que doido, né, cara? É isso que eu vejo, quanto mais eu escuto a mulherada, mais dispudiamente né? E não é sendo, puritano, não, mano. É reconhecer o privilégio. Às vezes eu não quero reconhecer, não. Às vezes eu só quero exercer o meu privilégio. Total. Mas a gente, pelo menos ter desenhado ele, ser consciente dele, porra, já dá já é um bom começo, né? Já é um bom passo aí, mano. Vamos reconhecer, cara. Olha o que a mulherada passa. Bom, a gente já bateu o recorde de feminismo. Mano, e isso que ela falou agora no final também, né, Reginaldo, assim, é em tom de piada, é em tom de zoeira, cara, mas é realmente o denominador comum, né, mano, assim, porque todas essas coisas, cara, não teriam acontecido se não fosse por conta de um cara, por conta de um cara do sexo masculino, né, assim, os meninos, sexo masculino, o Pedro, sexo masculino, cara, a Ucrânia, a Alemanha nazista, o fascismo, a colonização América Espanhola, dizimar índio, bom, a colonização da Inglaterra na Índia, na Austrália, tudo Guerra da Malvinas, apartheid. Teve um pessoal aqui na Argentina, gente, eu não sei se vocês sabem, não, mas teve uma época aí que o pessoal tava meio babiludo da Argentina e eles quiseram entrar em guerra com a Inglaterra. Eles quiseram pegar a ilha tem uma ilha ali perto da Argentina, que é, né, Malvinas, que é da Inglaterra, também não vale porra nenhuma. E aí os caras, tipo, tiveram um malucão doidão lá, que meteram em cima da Margaret Thatcher. Eles invadiram a Malvinas, assim, de surpresinha. A Inglaterra mandou lá o navio no dia seguinte aqui. A guerra durou. Tem uma música do Iron Maiden chamando isso, em Como Estáis Amigos. Sabia, Léo? Não sabia. Como Estáis Amigos. Virtua Eleven eu já larguei de mão. Mas o que eu queria... Essas sugestões de assuntos que ela deu, cara, assim, com certeza, vamos tentar chamar ela de novo. Eu acho, inclusive, assim, tem muitos dos convidados que já passaram por aqui, que agora com imagem, agora com pauta, agora com tecnologia, o negócio vai fluir muito mais, cara. Vamos chamar todo mundo de novo. E digo mais, essa mulher, que é a Priscila, ela tinha que ter um quadro todo final de mês aqui pra gente fechar o mês do machismo com a Priscila Sanches. Deixa ela falar. A gente só lê assim, hora de sabedoria, deixa ela falando, cara. Que pariu. Que foda esse podcast ter ligado a gente a ela. A gente só conheceu ela por causa do podcast, gente. A gente foi lá da cara de pau e chamou, mostrou a proposta, ela topou. Então, já vale a pena.
demais. Sensacional. Sensacional. Não tem o que falar. Gente, olha isso. A visão, no fundo, a visão feminina ouvia, porque a gente nunca ouviu mulher, né? Então a visão feminina já é foda de ouvir, já é legal pra caramba, já é diferente. Alguém, quando estuda, quando trabalha com isso, né? Quando é muito instigante se a gente gosta desse tema, se a gente tá aqui querendo. Eu espero que outros homens, mano, escutem ela e mais mulheres como ela, e as mulheres de qualquer forma. Escuta, né? Porque é legal demais, Léo. A gente é novão ainda, dá pra aprender muita coisa e construir uma coisa melhor ao nosso redor, pelo menos. A gente não pode mudar o mundo, mas eu posso mudar aqui minha vizinha, não, vizinha não, mas a minha relação com a minha vizinha, minha relação com o meu bairro, minha relação com você, minha relação com as pessoas ao meu redor. E depois que eu aprendi isso, eu já era mais velho, depois de muita análise, fez muito mais sentido na minha vida e eu sou uma pessoa muito mais tranquila e feliz. Então, é bom viver em paz, mano. É uma merda viver em guerra. Que profissão abençoada dessa mulher, rapaz, né? Ó, terapia salvação da humanidade. É isso. É mesmo. Salva mesmo. Salve vai fazer, gente. Não é coisa de louco, não. Não é coisa, pelo contrário. Coisa de... É coisa de, normalmente, gente sã pra lidar com a loucura que acontece. E eu, no ápice do meu egoísmo, no ápice né? Eu faço terapia pra lidar com quem deveria fazer terapia e não faz. Tá certo. Acabamos então, Reginaldo? Acabamos, nem falamos do trouxa aí, do... Que trouxa! O trouxa da semana aí que você postou. Não, rapaz, eu tô totalmente de acordo com a Pri, cara. A crise é estética pra caralho, mano. Eu não posso falar isso! Eu faço parte da crise estética junto com Reginaldo. Você é lindo, rapaz. Comparado com esse maluco, Reginaldo, você é um sex symbol, mano. Tem gosto pra todo mundo. Tem gosto pra todo mundo. Não, ele escolhe dentro do harém de princesas árabes, Reginaldo. O cara... qual que é seu trampo, mano? Eu vendo infoprodutos na internet. E sou coach de relacionamento. Coach de relacionamento e vendo infoprodutos na internet, Reginaldo. De fato, harém de moças árabes me pegou, assim. Caralho, né? É tipo o Pica-Pau, assim, ele chega, tá lá o pessoal, pá. Com véus, né? Mais uma vez, gente, eu insisto, é uma súplica do Reginaldo. Cara, vem conversar com a gente, vem conversar com você. Se você fez esse vídeo, vem conversar. Deixa os pés rapados. Vem fazer caridade, faz caridade com a gente. Conversa com a gente, cara. Ia ser muito legal entrevistar uma figura. Porque não é pouco, não. O cara, ele paga 10 mil reais para viver uma aventura amorosa todo mês. Olha, eu vou falar entre a gente aqui. Tá? É desconto? Pra viver uma aventura. Me manda flor, bombom, como é que é? Tem tudo de mim. Ganha pix e presentes. Pix e presentes. Cara, quando foi a última vez que você ganhou um pix? Puta, mano, o homem não sabe como controlar a mulher, né, mano? Quer controlar de qualquer jeito, né? Puta que pariu. Como exerce qualquer micropoder que tem. Que bosta. É isso, Reginaldo, é isso. Então, muito obrigado, meus amigos, por terem ouvido esse episódio até o final. Curte, compartilha, comenta, se inscreve nas nossas redes sociais. Tadinho, tá difícil ser macho no X, no Threads, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no YouTube. Quer falar com a gente? Manda e-mail pra tadinho, tá difícil ser macho@gmail.com. E agora sim, Reginaldo, fala tchau pro povo. Ai, cara, que da hora. Semana da hora. Da hora não, né? Foi uma merda as notícias. Mas essa semana foi da hora, gravamos com gente legal pra caramba. Tamo aí, ano novo! Ano novo, muito trabalho, né? Mas muito obrigado, Léo. Falar com a Priscila é muito da hora. Tá aqui com você toda semana é muito da hora. Você é um grande amigo e conseguir dividir com vocês aqui. Ainda é muito esquisito ver minha cara na internet. E a gente vai falar amanhã. Vou gravar um videozinho amanhã pra vocês, mas a gente fez 4 mil seguidores, cara. 4 mil, mano. 4 mil. Gente, 90% dos canais, eles acabam antes de mim. Olha que da hora, passamos a barreira dos 90%. Muito obrigado, seus lindos maravilhosos. Até semana que vem. Beijo! Muito obrigado, gente. Até semana que vem.